Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Reino do Céu. Quero trazer aqui, meus irmãos, uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, né? Em que eu vou falar acerca de encontrar Deus, né? Onde encontrar Deus e como encontrar Deus, né? Será que é difícil termos um encontro com o verdadeiro Deus, né? Porque é um Deus todo-poderoso, mas não é difícil encontrar esse Deus, né? Então vamos falar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Talvez você que conheça a Bíblia, você vai conhecer todas essas coisas, mas tem pessoas que ainda não conhecem, né? Não despertaram para a leitura, não despertaram para o conhecimento, e não tem como conhecermos a Deus se não for através do livro mais antigo da face da terra, que é a Bíblia, escrita pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Espírito de Deus. A inspiração da Bíblia ela vem do próprio Espírito Santo de Deus, e usou os homens, né? Os homens santos, profetas, né? Apóstolo e muitos outros homens, para escrever a sua palavra, né? E não tem nenhum livro mais antigo do que ela, e ela conta toda a história da humanidade, desde o casal que foi feito ali no jardim, né, até os nossos dias, tá bom? Então, como exemplo, para quem já lê Bíblia, para quem tem conhecimento da Bíblia, né, já sabe muitas formas como encontrar Deus. Mas eu digo para você com toda certeza que tem pessoas que já leram Bíblia, já conheceram ela, já foram lendo há muito tempo, mas ainda não tiveram um encontro com Deus verdadeiramente, né? Ainda acham que encontrar Deus na forma religiosa, né? E Deus não está na religião, Deus não está na religiosidade, tá bom? Eu quero citar aqui, partindo ali de Abraão, onde Abraão encontrou Deus, né? Abraão encontrou Deus quando ele morava em Harã, né? Então Deus manda ele sair ali de Harã, né, e ir para uma terra em que Deus ia mostrar. Só que Deus nunca chegou para Abraão e disse: para aqui, Abraão, é essa terra que eu tinha dito para ti, né? Então Abraão encontrou Deus, talvez em casa, talvez não sei o local onde ele estava, né, mas está registrado lá em Gênesis capítulo 11, né? Já no finalzinho de Gênesis capítulo 11 nós vamos ver ali onde Deus, pai de Abraão, morre e Deus fala com Abraão para Abraão sair da terra da parentela dele, né? Depois de Abraão, nós temos Isaac. Isaac tem um encontro com Deus, que é o filho de Abraão, ali em Gênesis 22, quando Isaac ainda era um moço, né? Quando Isaac ainda era um jovem, talvez ali com seus 8, 10 anos por aí, foi quando Isaac estava sendo levado para ser sacrificado. E ali Isaac pergunta: mas pai, nós temos aqui o facão, a lenha, o fogo, né, que ia fazer um sacrifício. Deus tinha pedido um sacrifício, mas Isaac não sabia que o sacrifício era ele, né, que Deus tinha pedido ele, né? Então Isaac pergunta para o seu pai: pai, para fazer um sacrifício precisa de lenha, né, um facão e o fogo e um cordeiro. Aí Isaac diz: pai, cadê o cordeiro? Porque nós temos a lenha, o facão e o fogo, mas cadê o cordeiro, né? Então Abraão diz assim: meu filho, Deus proverá, né? E na verdade Deus proveu o cordeiro naquele dia. Foi o encontro onde Isaac se encontrou com Deus, né? O filho de Abraão, ainda um moço ainda, né? Encontrou com Deus em cima da montanha, né? Em cima do monte, ali a ponto de ser sacrificado. Foi ali onde ele primeiramente encontrou com Deus e teve a primeira experiência com Deus, né? Está registrado em Gênesis 22. Quando nós chegamos em Gênesis, capítulo 28, nós vamos encontrar a história de Jacó. Jacó, filho de Isaac, tá? Isaac teve Esaú e Jacó, né? Então ali
Jacó, quando está fugindo do seu irmão Esaú, no deserto, ele deita no chão, põe uma pedra como travesseiro, e ali ele vê uma escada no céu, com uma visão de Deus para Jacó. Então Jacó se encontra com Deus ali no deserto, né? Ou então nós vemos de várias formas onde as pessoas têm encontrado com Deus, né? Abraão, Isaac e Jacó se encontraram em lugar diferente, em deserto, em montanhas, às vezes em casa, né? Às vezes no caminho. Foi o local onde nós vamos encontrar exemplo dessas pessoas que se encontraram com Deus, né? Também nós vamos ver, meus irmãos, Moisés, né? Moisés, servo de Deus, quando ele sai do Egito e vai para o deserto, né? Ou então Moisés se encontra com Deus ali no monte, e Deus se apresenta para Moisés através de uma sarça, de uma árvore queimando, né? E uma árvore que não se consumia. Então Moisés se encontra com Deus, está em Êxodo, capítulo 3, onde você vai ver o encontro de Deus com Moisés, né? Aí eu faço uma pergunta, e você? Já tem encontrado Deus? Né? Se sim, aonde foi que você encontrou Deus? Né? Eu encontrei Deus, meus irmãos, na minha caminhada de vida ímpia. Tá? As coisas foram na minha vida acontecendo gradualmente, mas o meu encontro com Deus, ele foi por causa da palavra do Senhor, tá? Meu encontro com Deus, ele partiu de João 14,6. Quando eu ouvi uma música, um louvor, nós chamamos louvor, aonde o cantor cantava a música e no intervalo ele dizia: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Aí eu guardei no meu coração. Esse é um pouco do meu testemunho. Mas não foi no outro dia que eu já fui procurar Deus na palavra, né? Não, passou alguns meses, até ano, e sempre quando eu estava em uma situação complicada, eu começava a pensar, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, por que eu não procuro esse Jesus? E essa palavra, ela foi me transformando, me moldando, né? Até que veio a libertação, né? Veio o choro, veio o desejo ardendo no coração de procurar Deus nessa palavra, tá? E você tem encontrado Deus de que forma, né? Talvez muitas pessoas achem que encontrou Deus quando chegou em um templo religioso, em uma igreja, onde ouviu ali uma palavra. Muitas das vezes foi lido meio trecho, meio versículo, parte B do versículo, e muitas das vezes faz volta pelo mundo todo e não volta mais para a palavra. Então talvez muitas pessoas achem que encontrou Deus ali. Quando chegou no final daquilo ali, disseram: quem quer aceitar Jesus, levante a mão, né? E talvez você tenha levantado sua mão e achado que aquilo ali foi um encontro com Deus, né? A sua vida não mudou quase nada dali para cá, né? Você ainda fala palavrão, né? Toda hora, não vigia em nada, né? Você não despertou para ler Bíblia, não tem conhecimento da palavra, mas você continua no mesmo lugar, no mesmo canto, fazendo as mesmas coisas e talvez achando que tenha tido um encontro com Deus, né? As pessoas, isso engana muito o ser humano, né? A religião, ela engana muito o ser humano. Então nós vemos como foi que esses homens de Deus tiveram um encontro com a palavra, né? Eu quero dar um exemplo também de Paulo, né? Eu quero chegar no entendimento aqui em Paulo, no encontro de Paulo que ele teve com Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 9 vai falar que Paulo perseguindo os cristãos, aqueles que pregavam a palavra, Paulo saiu para perseguir, para prender, para matar, né? E a Bíblia diz que ele tem um encontro com Deus. Foi ele no cavalo, ele vê uma luz e ali ele fica cego, ele fica atordoado, cai do cavalo. Quando cai no chão, uma voz diz: Saulo, Saulo, porque me persegue, né? Então essa voz era o próprio Cristo falando. Ele disse assim: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Ele disse assim: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Ou seja, Paulo estava perseguindo aos servos de Jesus, que o servo de Jesus não é nada mais, nada menos do que a igreja de Jesus, que é o corpo dele. Por isso que ele disse: porque me persegue, né? Então ele estava perseguindo o corpo de Cristo na terra, né?
Então, Paulo ali tem um encontro com Deus e a Bíblia diz que ele ficou cego, né? E Deus envia um servo de Deus chamado Ananias e ora por Paulo, e Paulo ali cai as escamas dos olhos, ou seja, toda a religiosidade, todo o farisaísmo que existia na vida de Paulo, todo o fermento fariseu ali cai por terra, porque Paulo frequentava um templo. Por sinal, Paulo era um dos chefes de lá do templo, era um doutor da lei, né? Mas foi preciso que ficasse cego para que a vista dele fosse renovada através da oração do servo de Deus. Aquele próprio em que Paulo estava perseguindo, foi o próprio que veio orar por Paulo para que Paulo recobrasse a vista, né? Então ali foi o encontro de Paulo. Muitas das vezes, irmãos, o encontro do homem com Deus não é da forma que a gente pensa que é, né? As coisas de Deus, elas são, não é como a vista humana vê, né? Então aí foi o encontro de Paulo com Deus. E falando em Paulo, né? Falando em Paulo, eu quero dar prosseguimento aqui à palavra em Atos dos Apóstolos capítulo 17, que foi algo vivido pelo próprio Paulo. Atos dos Apóstolos capítulo 17 vai contar a história de Paulo, que ele foi para Antena, né? Cidade da Grécia, e lá os gregos são pessoas muito religiosas, né? Que não conheciam a Deus, mas conheciam a religião, tá bom? Então, Atos dos Apóstolos capítulo 17, versículo 22, fala o seguinte: então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque passando eu e observando os objetos dos vossos cultos, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhe os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, né? Ou seja, Paulo passa ali pelos tempos dos atenienses, né? Dos gregos, né? E Paulo observou que eles tinham um altar para vários deuses, né? E nos templos deles tinha um altar para vários deuses. A gente percebe aqui que cada local ali, nas paredes, tinha uns altares, tinha as imagens dos deuses, em cada lugar ali dentro dos templos ali. E Paulo diz assim: eu vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu, observando os objetos de culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ou seja, eles conheciam todos os deuses que eles podiam pegar, tocar, né, fazer procissão, andar com eles nas ruas, né? Mas eles sabiam que existia um Deus que fez todas as coisas, os céus, a terra e o mar. Mas eles não queriam adorar esse Deus porque eles tratavam como um Deus invisível, né? Pois se o Deus não tinha imagem, era um Deus invisível. Então, eles botaram lá ao Deus desconhecido, ou seja, um Deus invisível é um Deus que ninguém conhece, né? Mas o Deus que ninguém conhece, ele se manifestou. E o Paulo que estava pregando lá, pregava em nome do Filho do Deus que eles não conheciam. Porque o Filho de Deus se manifestou em homem e trouxe a palavra para os homens, que é a palavra de arrependimento. Arrependei-vos, para que nasça de novo, para que herde o reino do céu. Era essa palavra, esse evangelho que Paulo levava, do Deus que é invisível, mas que o Filho se tornou visível, se fez homem e habitou no nosso meio e trouxe a palavra de salvação, né? Mas eles não queriam crer, meus irmãos, eles queriam crer somente naquele Deus que podia pegar, que podia tocar, né?
E Paulo vai trazer para ele, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mão de homem, né? Paulo trouxe uma palavra muito dura para as pessoas que são religiosas ouvirem e receber de que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Não é fácil, é difícil, né? Mas o Deus que fez os céus e a terra e o mar, ele não é palpável, ele não é visível, mas ele não é difícil de se encontrar. Ele não é difícil, né? Mas as pessoas, infelizmente, elas só querem um Deus que possa pegar, tocar. Até mesmo o dinheiro se torna um Deus muito perigoso nos tempos de hoje, né? E ele diz no versículo 25, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, né? O nosso Deus, o Deus que é invisível, o Deus que é desconhecido pelo mundo, ele não precisa de ninguém para que carregue ele, né? Ele não precisa de ninguém, né? Ele é o Todo-Poderoso, pessoal. Ele não precisa de que ninguém carregue ele em cima de nada, que leve ele para canto nenhum, né? Não precisa, porque ele é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. É esse Deus invisível, é esse Deus que o mundo não conhece, né? Ele quem dá tudo, até mesmo para aqueles que não creem, tem a vida, tem tudo, tem prosperidade, tem bonança. Foi Deus que permitiu, Deus que deu. E eles não reconhecem isso, tá certo? Ele diz assim, ó, de um só fez todas as raças dos homens, né? A ciência humana, ela diz que o homem foi gerado do macaco, né? E aqui Paulo está dando uma palavra que para a ciência humana é muito dura, né? Foi ele que fez de um só fez toda a raça de homem, ou seja, de Adão, ele tirou Eva e do casal ele povoou toda a terra, né? Paulo está dando uma palavra bem breve aqui, mas bem direta. Aí ele diz, para que buscassem a Deus se porventura Tatiana pudesse achar, né? As pessoas acham que a gente pode pegar Deus, ou pegar uma imagem, uma figura de Deus, né, e venerar e adorar diante daquela figura, né? Não é assim, né? Não precisa disso. Deus não aceita isso, tá? Porque ele diz que Deus não está longe de cada um de nós. Tá? O Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, não está longe de nós, mas está mais perto de nós, mais perto que o que nós imaginamos, né? E aqui eu reforço a pergunta, onde encontrar Deus? Né? Ele diz, Paulo, que ele não está longe de nós, né? Deus não está longe de nós, mas não é uma coisa palpável que nós podemos pegar, tá? E eu quero encerrar lendo Lucas 17, 20 e 21. Por coincidência, os dois textos tá no capítulo 17, né? Atos 17 e Lucas 17, né? Que coisa. Lucas 17, para nós encerrarmos, o próprio Jesus, ele vai falar onde está Deus e como encontrar Deus, o reino de Deus, né? Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Olha que Jesus falando para os fariseus, né? Sempre a religiosidade, os religiosos vêm ali querer questionar, né? Querer questionar. E eles vieram questionar Jesus e Jesus disse que o reino de Deus ele não viria com aparência, não vem com aparência exterior, né? Não é da forma em que o homem natural enxerga. O homem natural enxerga que para encontrar Deus precisa de um líder supremo, precisa de um templo muito bonito, muito grande, precisa de uma figura para carregar, para venerar, para ter em casa, né? Mas não é como o homem vê, né? E Jesus diz aqui que ele não é com a aparência exterior, né? E nem vamos dizer
Ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, irmãos, está dentro de cada um de nós, né? Basta nós alimentarmos a semente de Deus que está dentro de cada um de nós. Muitas das vezes as pessoas morrem e não despertam essa semente, não alimentam essa semente, porque uma palavra dentro do coração do ser humano, basta você alimentar e despertar que você vai florescer para o reino do céu, porque o reino de Deus já está dentro do homem. Não está difícil, não está longe. Basta alimentarmos, basta querermos conhecer Deus e Ele vai se revelar para nós. Não importa o local onde você esteja. É na sua casa? Amém. Alimente a semente de Deus que está no seu coração, alimente, porque Deus vai se revelar para você e você vai ter um encontro extraordinário. Você vai ter um encontro tremendo com Deus. Você vai encontrar o verdadeiro Deus. Tá certo? Você pode estar na sua casa, no seu trabalho, dentro do carro. Você pode estar onde você estiver. Mas se você alimentar o reino de Deus que está dentro de você, você vai ter um encontro fantástico com Deus. Tá bom, meus irmãos? Essa é a palavra de hoje. Espero que Deus venha falar com você, que Deus venha tocar o seu coração, que venha te fortalecer com essa palavra e te dar entendimento, tá bom? Se você tem gostado, compartilhe com seus amigos, inscreve se ainda não for inscrito no canal, né? Deixa o like, né? E para que o canal venha ser divulgado para mais pessoas, tá bom, meus irmãos? Agradeço a todos que ficaram até o final e peço que Deus os abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.